Olá, eu tô me preparando para montar mais informações aqui para vocês e começar a movimentar o meu canal no YouTube. E quero começar a falar com vocês um pouco sobre auto-hipnose. Então, eu quero preparar um material aqui, vou preparar um roteiro para colocar, para rodar aqui no YouTube, fazendo uma imersão de auto-hipnose, para ensinar vocês a fazer um relaxamento, a fazer um tipo de autoconexão interna, digamos assim. Eu uso essa ferramenta muito e ensino para os meus... E a maioria tem muito sucesso, não tem problema para executar. Então é bem tranquilo para fazer, digamos assim. Hoje eu tô em casa, tô num momento tranquilo. Então eu resolvi começar a trazer esse material para vocês. Eu sou médica, eu trabalho há bastante tempo já com terapia, aqui em Balneário Camboriú. Eu resolvi que estava na hora de eu trazer conteúdo para a internet e fazer vídeos relacionados ao meu foco, ao meu nicho, tá? Então eu comecei em 2018, anestesista, e logo depois já me veio um chamado de que eu precisava falar mais com as pessoas, que eu precisava me conectar também comigo mesma. E isso me trouxe a consciência a muitos aspectos que eu precisava resolver. E quando eu entendi isso e me deparei com o mundo da terapia e o mundo da inteligência emocional, eu percebi que era o que faltava no mundo. E quando você vai fazer uma análise do que você faz em relação à carreira, em propósito, sentido de vida, às vezes a gente encontra alguns questionamentos. E eu me deparei com desses questionamentos numa certa fase da minha vida. Hoje, eu vejo como um propósito maior, não só como médica, mas para trazer informação e conhecimento para as pessoas sobre neurociência, comportamento humano e sobre as relações humanas como um todo. E uma das ferramentas que eu ensino é a auto-hipnose. E engraçado que quando eu comecei a estudar sobre o mundo da hipnose, da neurociência, eu também tinha muita dificuldade de compreender, porque na minha cabeça era uma coisa muito mística, todo mundo falava de assuntos como se fosse uma coisa mística. A própria anestesia a gente usa como uma ferramenta, das medicações que faz o paciente dormir, digamos assim, hipnótico. Então lá da medicina já viemos com esse aprendizado de que a hipnose é para dormir, como se tivesse um controle mental. Bom se fosse, né, gente? Bom se a gente tivesse controle mental sobre o outro, a gente não precisava executar nenhuma função, outra pessoa resolveria nosso problema. Eu tive que desbravar esse mundo todo da hipnose, tirar todas as minhas dúvidas, estudar, ir a fundo. E hoje eu ensino pessoas e utilizo essas ferramentas para trazer o quê? Trazer de volta as emoções, pra gente compreender que as emoções não são coisas ruins. Você tá triste, não que seja uma coisa ruim. A gente aprendeu que uma emoção negativa é algo ruim, mas isso não é verdade. Você tem que aprender a se conhecer primeiro, tá? E eu, como médica, fui ensinada aqui a prescrever medicação para os meus pacientes. E eu comecei a me questionar durante muito tempo por que esses pacientes precisavam só tomar medicação. Devido à alta demanda de atendimentos, a medicação se torna uma muleta até para o profissional. Então, compreender a fundo as emoções, fazer as pessoas entenderem que realmente existe algo por trás, raízes nos problemas dela, não só a medicação, mas ela assim como um fator associado ao que ela precisa resolver internamente. Isso me trouxe muita clareza, então senti dentro do meu coração que estava na hora de eu passar esse conteúdo para frente. Depois de ter aprendido bastante, depois de ter estudado, eu ainda estudo muito, né? Hoje eu estou mais voltada para a inteligência emocional, porque depois que você trata esse paciente a fundo, depois que eles entendem as emoções, entendem os conflitos associados às dores do passado ali, as coisas que ele carrega, depois ele não consegue sozinho desenvolver algo para o futuro. Então o meu papel como um direcionamento, tá? Então não só como médica, como essa auxiliadora, como terapeuta, dar esse direcionamento para as pessoas. Muita gente, inclusive, não sabe o que é propósito, não sabe qual é o sentido da vida. Quando a gente não sabe o sentido da vida, a gente não enxerga o futuro. A gente não consegue caminhar até ele. Então, as coisas que você faz no seu dia a dia, no seu presente, elas acabam perdendo o sentido. Então, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? E começam a vir alguns questionamentos, trazendo alguns sinais e sintomas esses que, para a medicina, só encaixam num conjunto de doenças, diagnósticos e doenças,
E que aqui pra mim é compreender melhor o ser humano numa visão única e individualizada. Esse sempre foi, querendo ou não, um sonho meu, de poder ser compreendida e trazer essa compreensão de si mesmo para as pessoas. Então hoje eu trabalho numa jornada emocional muito interessante e eu falo muito da auto-hipnose porque é uma ferramenta que vem ajudando muitas pessoas. A hipnose, ela não é um controle mental, ela é um processo de visualização, imaginação. É como se você estivesse num lugar imaginando outra coisa, então um processo de associação do lugar e dissociação. É como se você estivesse assistindo um filme no Netflix, digamos assim, ou em qualquer outra plataforma, e você leva um susto, você se emociona com o que está acontecendo. Por quê? Porque a tua mente, naquele momento, acha que tudo é real. Ela não sabe o que é verdade, ela não sabe o que é mentira. Então, para aquela vivência, é tudo real. Então, a primeira parte de uma terapia de impacto, que eu chamo, é a gente mostrar para o cérebro que é real e alterar algumas associações. Não é só sobre ressignificar momentos, mas é sobre como aquela emoção, aquela percepção do outro e de nós mesmos em momentos específicos, em experiências específicas vividas. Então é sobre isso. Então eu vou começar a falar um pouco mais aqui, movimentar o YouTube. Eu sempre tive um pouco de receio do YouTube, não... Na verdade, por desconhecimento mesmo, né? Mas vamos ver se ele vai carregar os meus vídeos e vai achar interessante o meu conteúdo, tá? Aí depois eu vou viajar essa semana. Depois eu venho pra trazer pra vocês o processo de visualização da auto-hipnose, que é muito bacana, que se você tá assistindo, já passou por mim ali no consultório, sabe como funciona. E você pode usar pra N coisas na sua vida, não é uma coisa isolada. Tá bom? Então, continue aqui. Eu tô começando, então se inscreve, curte pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante, para outras pessoas terem acesso e conhecer meu trabalho. E assim como, às vezes, você vê alguma coisa, se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários também qual a sua dúvida, tá bom? Foi um prazer, beijo da doutora Priscila, e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou preparar com muito carinho pra vocês, sobre a auto-hipnose, que eu acho muito interessante, e pratico no meu dia a dia também. Um abraço e boa semana!